Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fique em Casa Aprendendo comigo, Cacau Sotero, aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, porque lidamos com isso dia a dia, que é concordância. Relações de concordância com o nome. Concordância nominal, tá? Vamos falar da concordância em si, alguns casos específicos e algumas dicas. Gente, uma vez eu já falei aqui em outras aulas, se uma pessoa chegar à padaria e pedir para o padeiro, para o atendente, 5 pão ou 5 pães, será que ele deixa de atender? Claro que não. No dia a dia, cometemos, às vezes, certas gafes, né? Certos erros, certos deslizes da língua portuguesa. Isso é comum na coloquialidade, não existe assim aquela exigência da norma culta. Mas na escrita, que é o importante para você que vai fazer vestibular, que vai produzir seu texto, e lógico, né, gente? Falando bem, você escreve bem, você se sai bem, você se faz entender da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. Olha o exemplo aqui. Muito engraçado esse que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma charge que diz assim, ó. Seu nome não é um nome, Osmar. É um erro de concordância. Como é o seu nome? Humberto. E o seu? Doisberto. Isso aqui é uma piada. É um texto que vai causar aqui o riso, né? Um texto cômico. Mas aqui, ó. Osmar. Ele quis dizer que o nome seria Os Mares. Plural de o mar. Osmar estaria errado numa concordância nominal. E aqui, Humberto e o outro, Doisberto. É uma piadinha aqui engraçada para falar da concordância, tá bom, gente? Então, concordância nominal. Em linhas gerais, ela trata especificamente da concordância de gênero e número que deve ocorrer entre um nome, no caso o substantivo, e os outros termos da sentença que o modificam, no caso, adjetivos, artigos, pronome e até mesmo numerais. Então, aquela história. Uma banana, umas bananas, 2 amigos, no caso dos numerais. Então, assim, concordância de gênero, bolsa bonita, bolso vazio, menina inteligente, meninas inteligentes e por aí vai. Então, essa concordância nominal é importante na hora também da produção de texto. E, embora o assunto seja concordância nominal, eu posso acabar falando também de concordância verbal, tá? Olha o exemplo aí, ó. Minha filha é inteligente. Eu coloquei minhas filhas são inteligentes. Então, aqui eu tenho a estrutura. Um pronome, mais um substantivo, mais um verbo e um adjetivo, tá? O adjetivo aí varia de acordo com o substantivo, tá? Eu não vou falar de gênero porque inteligente vai dar para os dois. Porém, filha, singular e plural, tá? Minha, minhas. Então, aqui você tem uma estrutura onde a concordância é importante. Então, minha filha é, minhas filhas são. Meu filho é, meus filhos são, tá bom? Olha outro exemplo aqui, ó. O problema que a gente tem sentados no sofá, o adjetivo, que é aqui feminino, e o substantivo masculino. Deu para perceber? Como é que eu sei que é feminino? Por causa do lacinho. Olha aqui, ó, o lacinho, sapato, calça. Então, aqui seria um feminino e masculino. O problema é que ele nunca concorda comigo. Por quê? Porque adjetivo feminino vai concordar com substantivo feminino. Adjetivo masculino vai concordar com substantivo masculino. Então, isso aqui também é uma piadinha. Então, o substantivo pode ser acompanhado por adjetivos, artigos, pronomes e até mesmo numerais. Então, eu posso dizer um pão, como eu acabei de falar, 5 pães. Então, os artigos e os numerais e os adjetivos, eles vão concordar com o substantivo. Então, no caso, pão, singular, pão, plural, pães. Se eu digo 2 pães,
tá? Aí, no caso, o substantivo vai concordar com o numeral, tá bom? O adjetivo, eu tenho um adjetivo que vai poder variar, né? Vai poder se flexionar, mas eu tenho adjetivos que não vão se flexionar. Então, inteligente, por exemplo, o primeiro exemplo. Minha filha é inteligente. Eu posso dizer meu filho é inteligente. Eu posso usar o mesmo adjetivo tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Mas existem adjetivos que vão variar, né? Bonito para o masculino, bonita para o feminino, certo? Então, é dessa concordância que nós estamos falando. O substantivo, já falei, né, pode ser acompanhado por artigos, pronomes e até mesmo numerais. Esses termos devem estar de acordo com o gênero e número do substantivo, tá? Para ficar bem claro. Aí, olha só, palavra menos, que coloquialmente ouvimos menos. Veja aí, ó, acompanha comigo. Por ser uma palavra invariável, menos sempre será escrito dessa forma, mesmo quando acompanhar um substantivo feminino. A palavra menos não existe, tá certo? Tem gente que diz, ela é menos, fulana de tal é menos aplicada que ciclana, tá? Não existe. Só existe a palavra menos, não é usada tanto para o masculino quanto para o feminino. Um exemplo aqui, ó. Ela tinha menos caixas do que ele. Menos caixa, menos fôlego, menos dinheiro, menos, que mais? Joias. Independente do gênero do substantivo, a palavra menos não vai variar, tá certo? A palavra menos não existe. Você pode até encontrar isso aí em memes, em modinha de Instagram. Teve uma época de seja menos, tinha lá. Porém, essa palavra não existe. Anexo. Anexo é um exemplo aqui de complemento nominal, né? Só um exemplo aqui, um caso específico. Como adjetivo, a palavra anexo, sem a preposição, varia de acordo com o substantivo que a acompanha. Olha só. O arquivo anexo contém o relatório elaborado. A planilha anexa contém o relatório elaborado. Então, aqui, a palavra anexo, sem a preposição. Qual preposição? Em. Gente, as preposições. A, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Lembrou? Tem outras palavras também que vão funcionar aí como preposição, mas aí só esse de exemplo. Então, a palavra em anexo, no caso, sem esse caso aqui, no caso, sem esse caso, no caso, a palavra anexo sem preposição, ela vai variar de acordo com o substantivo. Então, arquivo anexo, planilha anexa. Tá? Documento, anexo, que mais? Pasta, anexa. Então, ela vai variar, ela vai se flexionar, certo? Quando vier sem preposição. Qual preposição? Em. Outro exemplo agora. Os arquivos anexos, falei há pouco, aqui já está no plural. Arquivos anexos, planilhas anexas, tá? Contém vários relatórios. Alguns gramáticos aceitam a construção em anexo também como invariável. Porém, no arquivo em anexo está o relatório da aula. Na planilha em anexo está o relatório da aula. Então, aqui, alguns gramáticos vão aceitar esta construção. Mas toma cuidado quando situações como essa, que tem gramáticos aí, não todos, que aceitam, fica com a maioria, tá bom? E eu não falei, mas quando eu colocar aqui, ó, em anexo, já sabe, né? Tem a preposição invariável, tá certo? Palavra meio, outra palavra também que causa dúvida, meio, dependendo da classificação. Olha só. Quando a palavra meio possui função de adjetivo, ela deve concordar com o substantivo. Então, olha só. Já passa de meio-dia e meia hora, tá? Você é cheio de meias palavras, tá? Temos 1,5 milhão de volantes. Então, ela vai variar sendo adjetivo, ok? Mas a palavra meio também tem uma outra função, olha só.
E eu não botei aqui para vocês. Quando é advérbio, não varia. Então, eu estou um pouco cansada, meio cansada. A porta está um pouquinho aberta, meio aberta, tá? Então, muito usado aí, muito cuidado a usar no sentido de advérbio. A palavra meio não varia como advérbio, só como adjetivo, tá certo? Então, meio-dia e meia hora, metade da hora, né? Fração. Pode ser, pode variar, tá? É uma característica. Você está cheio de meias palavras, né? Toma cuidado com essa palavra meio. Quando é advérbio, não varia. Então, não existe meio cansado para o homem, mulher meia cansada? Não. Meia, no sentido de advérbio, não varia. Meio cansada, meio atrasada, meio aberta, tá bom? Tome cuidado para não confundir o advérbio meio, que não flexiona. Tá bem aí, ó. A mulher está meio cansada, meio vai alterar o adjetivo cansada e não o substantivo mulher. Por isso, exerce função de advérbio e é invariável. Falei, ó, tá aqui o exemplo. Escritinho para vocês. Tá certo? Gente, a concordância nominal ela é importante na hora da redação, hein? Na hora de escrever o seu texto, você precisa fazer a concordância certinha. Adjetivo com o substantivo, o numeral com o substantivo, para não haver erro. O pronome também, tá? Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, dependendo dele, tá bom? Outro caso, é necessário, é proibido e suas variações. Quando se trata especificamente desses termos, os adjetivos deles podem ficar invariáveis se não houver artigo, explicitando o gênero e o número do substantivo a que eles se referem. Então, ó, é proibido a entrada de animais, é necessário sabedoria, é permitido venda de mercadorias neste local. Então, assim, quando não tiver o artigo, é proibido a, é proibido o, sempre vai ficar, tá? Esses termos aqui, ó. É proibido entrada, é proibido sabedoria, é proibido venda, tá? Ela não vai variar. Eu não posso dizer assim, ó, é proibida entrada, tá? Se não tiver artigo, é proibido, é necessário, é permitido, fica como uma expressão, tá? Invariável. Deu para entender? Ok. É proibido, é necessário, não varia se não tiver artigo. Caso outros elementos acompanhem o substantivo, aí os adjetivos devem concordar em gênero e número. Olha o exemplo aí, ó. É proibida a entrada de animais. É necessária muita sabedoria. É permitida a venda de mercadorias neste local, tá? Então, aqui eu tenho um acompanhamento, tá? De outros elementos. No caso de entrada, eu tenho o artigo. Então, é proibida a entrada, é proibido entrada. É necessária muita sabedoria, é necessário sabedoria. É permitida a venda, é permitido venda, tá? São dicas, são situações que caem muito em concurso de vestibular, tá, gente? Vestibular também é um concurso, tá bom? Você está concorrendo a uma vaga na faculdade, numa universidade. Outros exemplos. As palavras bastante, na verdade, não é exemplo, são casos, né? As palavras bastante, pouco, muito, caro e barato. Quando tem valor de adjetivo, elas vão concordar com o substantivo. Então, olha só. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Aí está caracterizando aí a palavra. Os automóveis estão caros. Olha a característica aí do automóveis. As frutas estão baratas. Então, palavras bastante, pouco, muito, caro e barato quando tem valor de adjetivo. Por que eu digo quando tem valor de adjetivo? Porque muito pode ser advérbio de intensidade, assim como bastante, né? Aqui, nesse caso, conversamos determinadas vezes, eu estou caracterizando. Não é
questão de advérbio, é uma questão de adjetivo, tá? Característica. O advérbio vem para uma circunstância. Quando tem valor de advérbio, vão ficar invariáveis. Aí está aí o caso. Ó. Os alunos são bastante estudiosos. Aqui nesse caso são extremamente estudiosos, estudam muito. Então aqui eu tenho um advérbio. Esses automóveis custam caro. Aí eu tenho um advérbio. As laranjas custam barato. Advérbio. Tá? Então, eu estou. É a questão da circunstância. Estamos muito cansadas. Advérbio de intensidade. Por que estudamos isso? Esses casos, como é que eu vou aprender, Cacau? Memorizando, exercitando, escrevendo textos, colocando os exemplos, você vai memorizando. Gente, uma dica assim muito interessante para aprender as regras é fazer leitura. A leitura amplia teu conhecimento, aumenta teu vocabulário, melhora a tua capacidade de análise, de compreensão e interpretação de texto, que são coisas diferentes. Tá? A compreensão de texto, ela vai apresentar os elementos que o texto te dá, né? Ele te mostra. E a interpretação vai ser acrescentada à tua leitura de mundo, o teu entendimento sobre o assunto abordado, aí você vai interpretar. Então, toma muito cuidado. Outro caso aí, outra dica. Quando a palavra só equivaler a sozinho, ela será adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. Quando a palavra só equivaler a somente, ela será advérbio e ficará invariável. Então, uma dica clara que advérbio não varia. E essas familiaridades com os conceitos das classes gramaticais, como essa história de substantivo, vai concordar com alguns pronomes, né? No caso, pronome possessivo, meu carro, minha casa. Eu vou concordar. Pronome possessivo, os adjetivos, de modo geral, vão concordar com o substantivo. De modo geral, por quê? Porque existem adjetivos que não vão variar, como é o caso de inteligente, por exemplo, que eu coloquei no exemplo, que eu coloquei anteriormente. São palavras que não tem como eu flexioná-la, não tem como eu variar. Então, eu preciso saber dessas regras. Para isso, eu preciso conhecer as classes gramaticais, tá, gente? E aqui no caso de só, tem sentido de sozinho, ele estava só, tá? E o caso de somente. Você vai comigo, só se ficar calado. Quer dizer, somente se ficar calado. Aí, quando eu estou com alguém, eu vou dizer, nós estamos, nós, a sós. Aí eu posso variar, né? Quando for no sentido de adjetivo, aí ele vai poder ficar concordando com o substantivo, tá? É exemplo aí, é uma situação de estudar, memorizar as regras e nós vamos falar mais disso em outras aulas, tá? Isso é só o começo. E, como eu já disse, para vocês aprenderem, vocês têm que estudar, têm que ler, têm que acompanhar as aulas remotas, têm que perguntar para o seu professor aí na sua escola e acrescentar o teu conhecimento, fazendo com que você fique um aluno expert, principalmente na redação. Bom, gente, fico por aqui hoje. Compliquei?